Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje eu vou lhe apresentar uma planilha para reconhecimento do risco do PPRA. Como você sabe, o PPRA é composto pela fase de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. E aqui eu vou apresentar a planilha que eu utilizo para a parte de reconhecimento. Na primeira parte ali, coloquei o logo da empresa. Estou representando aqui como se fosse Jornal Segurito. Então coloco o logotipo, do lado PPRA, do lado o KNAI e o grau de risco dessa empresa. E na próxima coluna, o nome da empresa, porque às vezes o logo é o nome fantasia e o nome real dessa empresa não tem nada a ver com o nome fantasia. Por exemplo, aqui poderia ser Jornal Segurito e o nome da empresa fosse Mário Sobral Limitada. Então você identificou a empresa. Embaixo eu vou colocar o quê? Instrumentos de medição. Apesar de ser uma fase de reconhecimento, por exemplo, eu posso estar utilizando um decibelímetro só para ter uma noção de ruído. Então, se você achar necessário, você coloca o instrumento de medição. Ao lado, a data que foi feito. E embaixo, o local. Tá? O local deste posto de trabalho. Então, esse posto de trabalho é na produção Z. O tipo de exposição. Se a exposição é contínua, intermitente ou eventual. E o tipo de atividade, se é leve, moderada ou pesada. O horário de trabalho, porque esse posto de trabalho pode ter, nesse exemplo aqui, tem no comercial, tem no primeiro turno e no segundo turno. Embaixo vai ter assim, foto do paradigma. Essa foto não é obrigatória, mas é para você demonstrar para quem está vendo o documento lá aonde é. Com a foto fica muito mais fácil, né, da pessoa se localizar, mas não é algo obrigatório. Ao lado da foto você vai colocar as características da área. Você vai descrever o ambiente de trabalho. Então, por exemplo, a estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, pisos com revestimento de cerâmicas, quadrilhas metálicas, forro de PVC, ambiente climatizado, luminárias fluorescentes. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou descrevendo o ambiente para aquela pessoa que vai ler o documento conseguir se identificar. Ah, tá, é mais ou menos assim esse ambiente de trabalho. Ok? Ao lado, as atividades desenvolvidas por esse posto de trabalho. Então, na produção C, nesse carro que a gente vai ver qual é, tem assim, realizar montagem e desmontagem de máquinas e demais equipamentos conforme projeto, normas e procedimentos técnicos. Na verdade, eu peguei aqui um qualquer só para servir de base. Eu copiei do Google mesmo. Mas você é descrever a atividade desenvolvida por esse trabalhador, por essa função. Ao lado, cargo e função. E aqui você vai colocar, no meu exemplo, auxiliar de produção na função de montador. E embaixo, o número de funcionários naquela função. Nesse meu exemplo, 10. Na coluna seguinte, os agentes de risco. Então, por exemplo, riscos físicos. Nesse exemplo eu tenho ruído e calor. Químico, eu tenho tolueno. E biológico não é aplicável, não tem nesta empresa aqui. Ok, continuando. Embaixo eu vou ter o seguinte. A identificação do agente. Então, agente de risco. Ruído. Qual a geração? Como esse ruído é gerado? Por bicos de ar comprimido. Como é feita essa propagação? Por onde, na verdade? Pelo ar. Essa exposição é permanente, intermitente ou eventual? Neste meu exemplo, permanente. Qual a metodologia de avaliação? É quantitativa e vai ser utilizada em R15. Peraí, está aqui, quantitativa e será utilizada em R15. Possíveis danos à saúde. Nesse meu exemplo, perda auditiva. Se você quiser aumentar a descrição, ok. E danos à saúde detectados na empresa, nenhum. O mesmo se faria para os demais. Então, para o calor, para o ruído, eu só inseria linhas aqui embaixo. Então, tolueno, o que está gerando, como é a propagação e assim vai. Então, você preencheria tudo. Depois, você vai para as medidas de controle. Na primeira coluna tem medida de produção coletiva. O que eu tenho de medida de produção coletiva nesse posto de trabalho? Eu tenho enclausuramento da máquina, eu tenho sistema de exaustão. Você é descrever as medidas de produção coletivas e o detalhamento você define. Na sequência eu tenho medida de produção individual. O que esse trabalhador usa nesta função de EPI? Óculos de proteção, luva cirúrgica e colocaria o CA. E por fim, quais são os procedimentos internos dessa empresa e os treinamentos obrigatórios para esse posto de trabalho. Você percebe que ao fazer esta planilha, eu consigo reconhecer todo o posto de trabalho.
Eu não estou avaliando aqui, eu só estou reconhecendo. Eu identifiquei o pós-trabalho e aí eu consigo ter uma noção. Depois que eu reconhecer todos os pós-trabalho, eu iria para a etapa de avaliação, mas eu uso uma planilha separada que eu posso apresentar em outro vídeo. Se vocês quiserem essa planilha, é só mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com ou colocar aí embaixo nos comentários. Se tiver também alguma coisa para inserir, olha, eu tenho uma planilha melhor, manda para mim, que a gente vai divulgar também essa planilha. E se gostou do vídeo, curte aí e compartilha. Um abraço e até o próximo programa.